Olá, o Jornal Câmara começa agora. Acompanhe os destaques da edição de hoje. Pesquisa aponta: compras online lideram a intenção de opção de presente no Dia das Crianças. Inscritos na edição do Enem 2020 têm até hoje para inserir foto no sistema. Idosos continuam como maior estatística de vítimas de Covid-19 no estado. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Câmara. Mais de 50% dos natalenses e moçoroenses vão presentear no próximo dia 12 de outubro, quando é comemorado o Dia das Crianças. Na capital potiguar, 57% dos entrevistados vão às compras, índice próximo ao registrado em Mossoró, onde 56,2% se dizem dispostos a gastar. Os números foram levantados pelo Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos da FEComércio Rio Grande do Norte, com entrevistas realizadas por telefone nas duas cidades entre os dias 15 e 21 de setembro. Com o cenário da pandemia, a forma de comemorar o Dia das Crianças passará por alterações. Os passeios com os pequenos, por exemplo, dão lugar às comemorações em casa, escolhida por 48% dos moçoroenses entrevistados. Mesmo com a porcentagem acima dos 50%, a intenção de compra dos consumidores potiguares teve uma queda quando comparada ao ano passado. Os que informaram que não vão comprar apontam como motivos a falta de dinheiro, o desemprego e o objetivo de poupar. Em Mossoró, os produtos mais procurados serão os brinquedos, com 63%. Na segunda posição, entram os itens mais procurados, estão as peças de vestuário, com 29% em Mossoró. O valor médio de presente nas duas cidades ultrapassa os R$ 120, com gasto médio de R$ 126,70. De acordo com o boletim epidemiológico mais recente da Covid-19, no Rio Grande do Norte, 69% dos óbitos pela doença ocorreram em pessoas com 60 anos ou mais. O dano foi destacado na coletiva de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde Pública e chama a atenção para o cuidado com a saúde da pessoa idosa, que tem o dia 1º de outubro instituído pela Organização das Nações Unidas como Dia Internacional do Idoso. Na maioria dos estados do Nordeste, o índice de óbitos em idosos chega a 70% e no Maranhão a taxa é de quase 80%. Na última quarta-feira, 30 de setembro, foram 69.433 casos confirmados da Covid-19 no Rio Grande do Norte, 36.318 suspeitos e 143.424 descartados. Até o momento foram registrados 2.393 óbitos, sendo 3 nas últimas 24 horas. Outros 6 óbitos em semanas ou meses anteriores, é um total de 319 óbitos que ainda estão em investigação. Até às 23 horas e 59 minutos no horário de Brasília desta quinta-feira, 1º de outubro, os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 2020, o Enem, devem inserir ou alterar a foto na página do participante. O cadastramento é obrigatório e a foto deve atender a algumas regras, como ser atual nítida, individual, colorida e com fundo branco. Não serão aceitas imagens de pessoas com óculos escuros ou artigos de chapelaria como boné, viseira, gorro ou similares. A fotografia também deve mostrar o rosto inteiro do participante com uma boa iluminação e foco, além de estar nos formatos de arquivos JPG e PNG, no tamanho máximo de 2 megabytes. As imagens em PDF não serão permitidas. O Jornal Câmara segue para um rápido intervalo, a gente volta já, não sai daí. Oi, vizinhos. Como vocês estão na quarentena? Eu tô bem, junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo, para poder sair e ficar perto de vocês.
Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. Salvar vidas. Essa é uma missão que muitos heróis cumprem. Heróis ou anjos, para quem ganhou uma nova chance. E qual é o superpoder? A generosidade por meio da doação de órgãos. Durante o mês de setembro é realizada a campanha nacional de incentivo à doação de órgãos. É o Setembro Verde. Para falar sobre esse tema tão importante, vamos contar agora uma história de cura de uma jovem que foi diagnosticada com um tipo muito agressivo de leucemia e precisou fazer transplante de medula óssea. E o herói doador compatível ela encontrou dentro de casa. Cheia de sonhos, aos 23 anos de idade, em setembro de 2018, Daniela Carvalho, nutricionista recém-formada, estava dando os primeiros passos junto com uma amiga montando o próprio negócio, quando começaram os sintomas. Começou com umas tosses. Primeiramente, né, foi uma tosse, só que parecia que era alguma coisa alérgica e como eu era muito alérgica, eu associei que era alergia. Aí perdurou por algum tempo essa tosse e no mês que antecedeu o diagnóstico, começou as infecções intestinais. Comecei a ter muita infecção recorrente e como eu estava sem plano de saúde, eu fiquei adiando procurar, né, um médico, mas aí teve um dia que realmente estava insuportável, eu já estava me sentindo muito fraca e eu fui para a UPA, né? Aí a médica fez um hemograma e os meus leucócitos já estavam acima de 24 mil. Só que ela achou que era só uma infecção, passou o antibiótico e eu vim para casa, né? Fiquei fazendo antibiótico em casa, só que depois desse antibiótico eu comecei a piorar. Comecei a ter muito cansaço e uma dor na região do fígado. Aí eu fui para... Aí a gente decidiu, né, que teve um dia que foi insuportável, não estava mais aguentando nem respirar, e aí eu tive que ir para o Tarcísio Mais, já era até de madrugada, eu fui para o Tarcísio, e quando chegou lá, o médico pediu alguns exames, né, e disse que eu procurasse ver um hepatologista, porque a dor que eu estava me referindo era na região do fígado. Então, a gente foi e na semana seguinte, né, decidiu que ia procurar esse hepato, mas aí começou a aparecer também as manchas na perna. Os sintomas eram semelhantes aos que o pai de Daniela sentiu antes de falecer em 2010, em decorrência de problemas hepáticos. A sensação de que a história poderia se repetir deixou a família ainda mais preocupada. Quando eu fiz a ultra, né, para ver como é que estava essa região hepática, o baço e o fígado já estavam super alterados. E nesse mesmo dia eu também fiz hemograma e deu tudo alto. O que na semana passada estava 24 mil de leucócitos, na semana seguinte estava acima de 78 mil. Então, os médicos, a minha família já ficou, né, super preocupada e a gente foi para o Tarcísio. E aí foi onde começou tudo, né? Realmente, a parte, acho que é uma das partes mais difíceis, é esse começo, você não saber o que tem, você passa mil coisas na sua cabeça, né? E por mais que você até espere uma coisa ruim, mas você sempre tem aquela esperança de que não vai ser, né? Então, a gente ficou no Tarcísio e Dr. Cury foi lá e fez a transferência e eu fui para a Liga. Isso foi num sábado, eu já fiquei em regime de isolamento, porque os meus leucócitos estavam muito alterados, né? Não tinha defesa. Então, já fiquei em regime de isolamento. E na segunda-feira, Dr. André, que é o meu médico, que me acompanhou e que diagnosticou a leucemia, fez o mielograma e pelas lâminas já mostrou, né, que era leucemia linfóide aguda de células T. Um dos tipos de leucemia mais agressivos que existe. Dani, como é chamada pelos amigos e familiares, esteve entre as estatísticas de jovens que foram surpreendidos pela doença. O medo, as incertezas comuns de quem se depara com essa guerra também surgiram para a jovem, mas a fé foi o escape diante da turbulência da vida. E aí, naquele momento, né, claro que a gente sente como se estivesse perdendo o chão, mas
Eu lembro que eu perguntei para ele, tem cura, doutor? Ele disse que sim e que a gente ia lutar para conseguir, né, a cura. O tratamento para leucemia depende do tipo. Em alguns casos, a quimioterapia é suficiente, outros só com transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea é basicamente, para que as pessoas entendam, é nós pegarmos células da medula óssea de uma pessoa sadia e colocarmos dentro da medula óssea de um paciente que porventura tem uma doença que dela necessite. Isso é considerado transplante de medula óssea. Existem diversas doenças que necessitam de transplante de medula óssea. As mais comuns delas são as leucemias, principalmente as leucemias agudas, mas também outras doenças do sistema hematopoético, como as aplasias, alguns tipos de anemia, como mielodisplasia, e os linfomas. Essas são as doenças que mais comumente nós transplantamos. Em 2020, Daniela completou 2 anos de transplante de medula. O doador ela encontrou dentro de casa. O irmão caçula, Pedro, foi o herói que doou vida para a própria irmã. Então, após esse momento, né, o nosso médico explicou para a gente que seria sim necessário um transplante de medula. Aí eu tenho 3 irmãos e a gente ficou, claro, naquela expectativa de que um deles fosse ser compatível. Nós encontramos um doador 100% dentro de casa, né? Acredito que eu, mais do que ninguém nesse momento, posso dizer que eu participei muito diretamente no tratamento dela, na melhora dela. Até hoje eu fico brincando com ela, dizendo que ela fica me devendo as coisas, porque eu doei a vida, né, para ela. Mas é basicamente isso mesmo, você doa a sua vida para alguém. E toda vez que eu olho para ela, todo momento que eu olho para ela, eu lembro desse momento, eu lembro da doação, eu lembro do processo, de toda a batalha que a gente teve, mas totalmente grato por ver ela bem hoje, ver ela sorrindo, ver ela ao meu lado, que era o que eu mais queria. Daniela realizou todo o tratamento pelo SUS. O transplante foi feito em Natal, onde a jovem precisou morar durante 4 meses com a mãe. Na capital do Rio Grande do Norte, ela conheceu o trabalho da Atimo, onde recebeu todo o suporte que precisava. Uma associação sem fins lucrativos que dá suporte a pacientes encaminhados para transplante de medula óssea. A presidente da Atimo, Rosali Cortez, sugere mudanças para facilitar o processo de cadastro para doação de medula. Pedimos que lutemos pelo fim das cotas, porque as cotas foram feitas porque disseram que já tinha muitos cadastrados pardos e da mesma genética do brasileiro e que já tinha muito no cadastro, e mesmo assim nós temos muitos pacientes que são pardos e não tem doador de medula compatível, que estão no banco esperando um doador compatível. Então é importante continuar as campanhas, as divulgações, terminar com cotas, o Hemocentro incentivar a doação de medula óssea, como incentiva as outras doações de sangue, plaquetas, para que a gente possa ter muitos cadastros. Durante o mês de setembro é trabalhada a campanha Setembro Verde, de incentivo à doação de órgãos e tecidos. E a medula óssea também faz parte desse tipo de doação. Em Mossoró, o cadastro para se tornar um doador é feito no Hemocentro. No caso de Mossoró, o Hemocentro fica vizinho ao Hospital Tarcísio Maia. Lá vai receber um questionário, é feito uma coleta de sangue simples para avaliar sua compatibilidade, é feito esse registro e você espera no futuro que alguém necessite de um tipo de medula que seja compatível com a sua. Hoje, curada, Daniela continua como paciente da Atimo e atua na associação como voluntária, ajudando a outros pacientes que estão passando pelo mesmo que ela enfrentou. Após o transplante, durante todo o processo, o isolamento social foi fundamental para proteger a saúde. Diante da pandemia, em decorrência do novo coronavírus, o isolamento continua, mas agora de forma mais leve, com saúde e o coração cheio de gratidão. Isolamento ruim é isolamento de hospital.
né? Isolamento ruim era quando eu vinha para minha casa e tinha que ficar dentro do quarto, isolada da minha família, dos meus irmãos, de máscara mesmo em casa o tempo inteiro, não podia chegar perto das minhas cachorras, não podia receber visita, não podia ver meus amigos, cheia de restrições com alimentação, né? Hoje o isolamento, eu estou vivendo um isolamento? Mas eu estou vivendo um isolamento com saúde, e é isso que é importante, né? Chegamos ao fim dessa edição do Jornal Câmara. Lembrando que as nossas produções você confere no YouTube e TV Câmara Mossoró. Obrigado pela sua companhia.